Agora, nós vamos começar aqui então falar sobre as latitudes terrestres, sobre o que é latitude, diferença de latitude, por aí vai. Olha só, imaginamos aqui o globo terrestre. Aquela linha que passa exatamente aqui no meio da Terra, dividindo ela em duas partes iguais, nós chamamos essa linha de quê? De linha do Equador. A linha do Equador, ela divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Beleza? A linha do Equador, por dividir a Terra exatamente em duas partes iguais, ela também é conhecida por ser um círculo máximo. O que é um círculo máximo? É aquela linha que divide a Terra em duas partes iguais. Então, nós temos a linha do Equador como um exemplo de círculo máximo. Beleza. Temos uma outra linha aqui que liga exatamente, divide a Terra exatamente em leste e oeste, oriente e ocidente. Essa linha nós chamamos de meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, assim como todos os outros meridianos que existem, eles são o quê? O que é um meridiano? O meridiano de Greenwich é só aquele que divide em Oriente e Ocidente, mas ele tem a mesma função. Ele é um semicírculo máximo que divide a Terra também em duas partes iguais. Então, o semicírculo, um círculo máximo, é aquele que divide a Terra em duas partes iguais. O meridiano de Greenwich, ele também divide a Terra em duas partes iguais. Então, nós colocamos aqui, não só o meridiano de Greenwich, qualquer meridiano. Porque o meridiano, ele é um semicírculo. Por que semicírculo? Porque ele tem apenas 180 graus. E todo meridiano é o que? É limitado pelos polos. Ou seja, sai do Polo Norte e vai até o Polo Sul, ou do Polo Sul até o Polo Norte. Aquele que vem atrás do meridiano referido a gente chama de antimeridiano, mas não é o caso aqui agora. Eu só preciso que vocês entendam. O círculo máximo é aquele que divide a Terra em duas partes iguais, e nós tomamos como exemplo a linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. E os meridianos, tanto o meridiano de Greenwich como qualquer outro meridiano, também divide a Terra em duas partes iguais, são conhecidos por serem semicírculos máximo de 180 graus, por isso que é chamado de semicírculo, limitado pelos polos. Beleza. Então, todo meridiano, assim como o meridiano de Greenwich, é um círculo máximo, divide a Terra em duas partes iguais. A linha do Equador também divide a Terra em duas partes iguais, e nós temos aqueles que não dividem a Terra em duas partes iguais, como por exemplo, nós temos aqui, ó, esses aqui são os paralelos. Os paralelos são exemplos de quê? De círculos mínimos, ou também conhecido por círculos menores. O que são semicírculos ou círculos menores? São aqueles que dividem a Terra em duas partes desiguais. Duas partes desiguais, como por exemplo os paralelos e os trópicos. Os trópicos são nada mais, nada menos do que paralelos, que a gente coloca o nome. Temos o paralelo, temos o trópico, né, de Câncer e o trópico de Capricórnio. E daí, então, a partir desse entendimento que nós temos que ter, meridiano de Greenwich divide a Terra em Ocidente e Oriente. O Equador divide a Terra em Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Esses dois, eles são parâmetros para nós, para a gente, então, chegar no momento importante aqui, de que é definir, vamos lá, o que é latitude. Cara, latitude
é nada mais, nada menos do que, popularmente falando, a distância que qualquer corpo, que qualquer ponto esteja da linha do Equador. Ah, eu tô não sei na onde. Cara, se você pegar uma linha reta ali e ligar até a linha do Equador, essa é a sua latitude. Ah, mas beleza, eu entendi. Qualquer ponto que eu tô, essa é a minha latitude. Mas a definição disso, o que que é? Olha só, vem aqui. A latitude, imaginamos um ponto aqui. Sei lá, estou 10 graus para o norte. Se você pegar e analisar, o que que é esse 10 graus para o norte? Eu estou a 10 graus da linha do Equador. Então, essa é uma linha reta até a linha do Equador. Mas, se você sair da linha do Equador e querer parar em cima desse paralelo, tá vendo? É a distância de um paralelo até a linha do Equador. Você vai percorrer um caminhozinho aqui. Esse caminhozinho é um pedaço de um meridiano. É um pedaço de um meridiano. Você sai da linha do Equador, vai percorrendo por cima de um pedacinho de um meridiano e para em cima de um paralelo. Isso é uma latitude. Olha só o tanto que é simples quando você analisa o desenho. O que é latitude? Latitude é... Isso aqui é um arco. Toda vez que você escutar essa definição, é um arco de alguma coisa, quer dizer, é um pedaço de alguma coisa, porque o meridiano, ele não é uma linha reta, ele vai fazendo esse movimento circular aqui, acompanhando a curvatura da Terra. Então, a latitude é... O que é latitude? Latitude é um arco, lembra quando eu falo arco, é a mesma coisa de pedaço. É um arco de meridiano, é um pedaço do meridiano, então é um arco de meridiano, partindo da onde? Partindo da linha do Equador até onde? Até um paralelo qualquer. Ou seja, é um arco de meridiano partindo do Equador até um paralelo qualquer. Isso é latitude. Olha só, se eu tivesse aqui aqui na linha do Equador, arco de meridiano partindo do Equador até um paralelo qualquer. Só interessa pra gente, quando eu falo em latitude, o quanto eu estou para o norte ou enquanto eu estou para o sul. E a latitude, o máximo que ela vai poder pegar em graus é uma quantidade de 90 graus, porque ou ele desce 90 graus ou ele sobe 90 graus. Beleza. Tendo isso em mãos, agora a gente vai ver aqui o que é longitude. A longitude é o quê? A longitude é a distância que qualquer ponto está, um ponto qualquer, só que agora, ao invés de ser um ponto distante até o Equador, vai ser um ponto distante até o meridiano de Greenwich. Olha o exemplo. Eu estou aqui na posição, sei lá, 10 graus para o leste. Depois a gente vai entender o que é esse 10 graus, 15 graus, 20 graus. Se eu pego a distância que eu estou do meridiano de Greenwich, eu vou sair de cima do meridiano de Greenwich, eu vou andar em cima de um pedaço de quem agora? De cima de um pedaço de um paralelo e vou parar em cima de um meridiano qualquer. Então, por isso que longitude é um arco, lembra, é um pedacinho de quem agora? É um arco de paralelo, partindo da onde? Da onde que eu estou saindo? Partindo do meridiano de Greenwich, partindo do Greenwich, até onde? Até um meridiano qualquer. Latitude é um arco de meridiano, partindo do Equador até um paralelo, e a longitude é um arco de paralelo, partindo do Greenwich até um meridiano. É o contrário. Beleza? Depois da latitude, nós temos que saber aqui quem é a famosa DLA, ou diferença de latitude. A diferença de latitude,
Agora você pega uma outra latitude, sei lá, um outro ponto aqui, ó, 20 graus também para o norte. A diferença de latitude é a distância entre dois paralelos. A distância entre dois paralelos, na qual não existe mais quem? O Equador, envolvendo essa história aqui. Então a diferença de latitude é quase a mesma definição, porque você também vai partir por onde? Você também vai percorrer onde? Você vai percorrer um arco de meridiano, um pedaço de meridiano, tá vendo? Um arco de meridiano, distante entre dois paralelos. Mas cada paralelo desse não tem a sua latitude, então pode ser o arco de meridiano distante entre dois paralelos ou entre duas latitudes. É só a distância entre dois paralelos. Isso vai nos dar o quê? A nossa diferença de latitude. Agora, o que seria a DLO, ou a diferença de longitude? Um exemplo aqui, ó, podemos pegar, sei lá, o 10 ou 20 graus para leste. Olha a diferença. É esse ponto. É um arco de paralelo, só que agora distante entre dois meridianos, ou entre duas longitudes. Por isso que é importante você saber quem é quem. Então, a DLO é um arco de, ó, aquele pontinho ali é quem? É um arco de paralelo. Da onde que ele está saindo? Agora ele está distante entre dois meridianos. Arco de paralelo distante entre dois meridianos, ou entre duas longitudes. Ah, que legal, quase entendendo, é isso aí. Depois da DLA, ou diferença de latitude, nós temos a latitude média e também temos a longitude média. O que seria a latitude média? A latitude média é nada mais, nada menos, porque aqui não tem o 10, aqui não tem o 20. A média entre esses dois pontos, como por exemplo. Então, a latitude média não é um arco de nada, ela é apenas um pontinho ali. Se eu pegasse a média aqui entre 10 e 20, assim, de cabeça eu já sei que essa média seria quem? O 15. Só um exemplo. Você entender que latitude média é o quê? É o ponto equidistante, essa palavra aqui diz muito. Toda vez que você escutar a palavra equidistante, você tem que saber que é uma média. É o ponto equidistante entre dois, nesse caso vai ser aqui, né? Se eu estou falando da latitude média, é um ponto equidistante entre dois paralelos. Entre dois paralelos. Aqui, ó, do mesmo jeito que foi lá, entre 10 e o 20, o 15. Essa é a latitude média. Esse ponto aqui, ó, equidistante entre dois meridianos, vai ser quem? A longitude média. Então, longitude média é o que? É um ponto equidistante entre dois meridianos ou entre duas longitudes. Então, ponto equidistante entre dois meridianos. Entendeu? Ainda nós temos aqui a colatitude. Colatitude e o antimeridiano. O que é a colatitude? É o complemento de uma latitude, é o complemento de uma latitude. Ou seja, o complemento de uma latitude, o que falta para chegar nos polos. Lembra que a gente falou? Qual que é o máximo que eu posso ter de latitude? O máximo que eu posso ter é 90 graus. Se eu falo assim, qual é a colatitude do ponto 30 graus norte? Então é o que falta para você chegar no 90. É muito simples, é só você pegar 90 graus
menos o ponto que o exercício te deu. Então, nesse caso aqui, vai ser 70 graus, mas também pro norte. Lembra, qual latitude? Você pega 90 menos o ponto que ele te deu e sempre mantém... Opa, aqui vai dar 60, né? E sempre mantém o hemisfério, 90 menos 30, 60 graus. Também pro norte. Antimeridiano. O que é o antimeridiano? Antimeridiano é o meridiano oposto 180 graus ao que ele te deu. Então vamos supor que ele falou lá 60 graus oeste. Qual é o antimeridiano dos 60 graus oeste? Se é o 180 graus oposto, você vem aqui agora, coloca 180 graus, menos 60, e isso aqui não vai dar 120? 120 graus? Só que se eu estou do outro lado, no outro meridiano, o meu hemisfério vai trocar. Se for oeste, a resposta vai ser leste. Se for leste, a resposta vai ser oeste. Lembre-se, colatitude, o complemento de uma latitude, o que falta para chegar nos polos, ou seja, o que falta para chegar no ponto 90 graus. Pega o ponto menos o que ele te deu, mantém a latitude, mantém o hemisfério. Se for norte, vai ser norte, se for sul, vai ser sul. O antimeridiano não, ele muda, ele troca. Então, se for oeste, vai ser leste, se for leste, vai ser oeste, diminuindo de 180 graus. É isso daí.